Oiê! Oiê! Hoje resolvemos dividir com vocês a nossa listinha de filmes conforto que nós gostamos de assistir quando precisamos nos reconectar com a gente mesmo. Então fica aqui. E bora lá. Gente, pensamos muito em várias pautas para trazer com vocês, mas tem uma que tá muito latente assim, né, principalmente no meu coração, porque na última semana eu assisti o filme Diabo Veste Prada 2 e eu acho que foi muito especial, né, nós assistimos juntos, então, né, a É aquele gente sentimento de nostalgia, né, a gente assiste algo que tocou a gente há é. 20 anos atrás. Obviamente que há 20 anos atrás a gente era criança, não tinha um discernimento do filme de fato, mas conforme o tempo foi passando, a gente foi assistindo, foi se conectando, principalmente no início da vida adulta, o Diabo Veste Prada tem toda a questão com profissão e criar uma carreira, e quando você assiste essa sequência que foi para o Exato. cinema, é um ciclo que se fecha dentro de você e com a sua versão mais velha que também está vivendo essa questão da carreira. E isso trouxe pra gente, filmes que a gente gosta de assistir para se reconectar com a gente mesmo. Eu acho que o mais louco, assim, foi que o Léo trouxe, né, a primeira versão do filme, né, o primeiro, foi há 20 anos atrás. Gente, há 20 anos atrás era 2006, eu tinha entre 9 e 10 anos, né, a minha vida era completamente diferente da Laís que vai fazer 30 daqui a pouco, mas eu acho que o mais legal de você ver é que, conforme eu fui assistindo o primeiro filme muitas vezes ao longo da minha vida, eu pude vivenciar uma versão minha para cada momento. Então, assim, teve uma Laís que gostava muito, de como a Andy se jogou nessa carreira, porque ela queria muito, né, um emprego ali como jornalista em outro lugar, e ela sabia que para conseguir aquele emprego ela precisava passar aquele estágio, né, naquela revista meio caótica. E aí, uma parte minha cresceu vendo esse filme pensando: "Nossa, então, para eu ter o trabalho, né, dos meus sonhos, eu vou ter que passar por isso também". Só que aí, gente, né, no final do filme, assim, conforme você vai ficando um pouco mais maduro, você percebe que, na verdade, não tem necessariamente um único vilão e a única mocinha. Eu acho que esses filmes de comédia romântica, né, pelo menos pra mim, que são, né, o meu gênero favorito, ele sempre me faz questionar alguma coisa da minha vida. Por isso que a gente pensou em trazer aqui filmes que a gente gosta de reassistir, porque eu acho que quando tá tudo meio caótico, problemas saindo do bueiro e você precisa assistir aqueles filmes confortáveis. Pensando nisso, a gente trouxe aqui alguns filmes que fazem sentido tanto pro Léo quanto pra mim, assim como tem uns que só me tocam de uma forma diferente e o Léo os dele também. Então acho que um primeiro que conecta nós dois, Hum, que foi, né, nós conhecemos na mesma época, é Amélie Poulain, eu Amélie acho. Poulain. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, É um ele é dos um nossos filmes nossa, preferidos. inclusive o nome da Amélie é por conta desse filme, nós assistimos na faculdade, fomos apresentados, né, pra ele. Em uma aula dessas de artes da faculdade, porque a gente é publicitário, a gente fez faculdade juntos, né, então eram aquelas aulas que a gente precisava sair um pouco fora da caixa, ver, e analisar um pouco mais expressões artísticas, né, e Exato. fomos apresentados ao Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme francês e que tem também uma veia artística muito forte, principalmente inspirado em artista até brasileiro, que a fotografia e toda a estética do filme ela é inspirada num artista brasileiro de Joinville. Então, quando o nosso professor apresentou pra gente, no começo ele não mostrou o filme, né, ele só falou: "Assistam esse Aham. filme", né, e aí a gente foi assistir e, cara, o filme, ele é incrível, assim. Sabe aquela frase: "Filmes que mudaram a química do meu cérebro"? Eu Exatamente. acho que a gente se sentiu muito similar, né, vivendo esse momento juntos. Eu lembro que até então a gente assistiu esse filme ali entre 22, 23 23 anos, anos, é. e nós éramos muito jovens, não que a gente não seja agora, mas eu acho que é apresentado, a um novo universo do cinema. Antes disso, eu gostava muito só de assistir um tipo de filme, né, um gênero de filme. E depois que eu assisti esse filme, foi como se a minha cabeça, meu repertório, tudo que estava acontecendo naquela época, fosse muito direcionado pra Laís que estava vivendo aquela experiência. Então, assim, se você nunca assistiu o filme, já aviso que é francês, tem um ritmo diferente, Uma estética uma diferente, como eu disse, estética, como ele é exato, inspirado num artista brasileiro, então a fotografia, ela puxa muito as cores vermelha, verde, um verde, pouco amarelado também. exato. Então ele é um filme que ele te pega nos primeiros momentos já em que ele começa, pelo menos pra gente,
porque a trilha sonora ela é muito marcante, É mesmo. as situações apresentadas no filme, elas conectam muito com a nossa infância e com quem a gente era quando era criança, e ele faz você questionar muitas coisas, né, e de pensar no próximo e de fazer coisas pensando no próximo. Então esse filme ele acaba fazendo a gente se reconectar Sim. justamente pela inocência, ingenuidade e bondade que ele passa dentro da narrativa dele. É, e mesmo depois da primeira vez que eu assisti, nós reassistimos no ano passado num momento bem específico, assim, com uma orquestra. Então, nossa, eu consegui me emocionar como se fosse a primeira vez que eu estivesse assistindo de novo. Então é aquele tipo de filme que conforme vai passando o tempo e você vai vendo, parece que ele se torna ainda mais especial. Agora, um filme meu, pessoal, que eu já trouxe aqui várias vezes, é De Repente 30. Gente, eu acho que esse é um dos meus top 5 filmes pra me conectar quando tô me sentindo meio perdida, quando a vida tá me dando umas rasteiras. Esse é o filme que eu dou play na televisão, porque eu acho que ele conversa com muitas versões de mim mesma. Então, desde a primeira vez que eu assisti, né, bem adolescente ali, pensando com: "Ai, 30 idade do sucesso, 30 idade do sucesso". Aí reassisti muitas outras vezes até realmente ter 30 anos. Então eu acho que é um filme que ele conversa, em várias fases, assim, e toda vez que eu assisto, eu me emociono. Inclusive, gente, nas mesmas partes, o Léo sempre fala: "Nossa, você tá chorando de novo?". É porque sim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me emociono com muita facilidade, e esse filme ele me toca em lugares muito específicos, assim. Inclusive faz umas 2 semanas que eu reassisti ele pela última Ela sempre vez. reassiste. Às vezes a gente tá É. passando o canal, tá passando, ela para assistir. Não, até quando eu tô pintando a unha, eu penso: "Ai, vou colocar um filme mais confortável pra, né, ficar aqui concentrada e ao mesmo tempo escutando alguma coisa". Então eu amo. E esse é aquele tipo de filme que, como a gente conheceu mais novo, a gente acabou assistindo dublado, né, É, sem a época verdade. do legendado. E aí, a gente sempre assiste dublado. É um dos filmes que a gente continua assistindo dublado. Eu estava pensando aqui uma coisa que eu fiz um link agora, Aham. que é, a Laís ela sempre teve vontade de trabalhar na Capricho, na revista Capricho. É verdade. Então ela sempre teve vontade de trabalhar em uma revista, né. Quando ela era adolescente, ela tinha o sonho de ser editora de revista. E os 2 filmes que você gosta tem a ver com revista, que é o De Tem! Repente 30 e O Diabo Veste Prada, que são E revistas. Como Perder um Homem em 10 E Dias. Como Perder um Homem em 10 Dias, que também é revista. Então E já Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. que é Tem revista também? sim, ela trabalha numa revista. Sério? Eu não Ela sabia. mente que ela trabalha com finanças, né, que ela fala ai, Uhum. esqueci até o idioma que ela fala, mas é muito finlandês. Ai, gente, eu amo esse filme, eu amo a Beck. Inclusive o nome do meu cartão de crédito, um fun fact aqui, é Beck Bloom, porque quando eu tô gastando demais eu, né, me lembro assim: "Putz, tá na hora de parar de gastar que eu tô virando muito Beck Bloom". Mas enfim, todas elas trabalham em editora Todas de elas trabalham revista. na então a gente já sabe a fonte da vontade dela de ser editora de revista. Exato, não, é engraçado, porque conforme a gente vai falando sobre os filmes que tocam a gente, tem A gente sempre vai descobrindo a alguns fonte de algumas vontades exato, nossas, né. tanto de bordões, às vezes, Uhum. músicas, É. de repente 30 é assim, De repente 30 é quando assim. vai tocando como é? Viena, quando toca Viena. Viena, nossa, até hoje eu escuto Viena e eu não consigo não associar a parte, né, do filme De Repente 30, Que ela quando ela volta pra casa dos exato, pais. super perdida, volta pra casa dos pais. Então, até hoje quando eu escuto eu falo: "Ai, a música da Diana", porque me tocou muito, né, desde a primeira vez que eu assisti. Dentro do próprio filme tem essa questão de reconexão, né, de a gente achar Exato. que a gente quer uma coisa e no meio do caminho a gente percebe: "Será que é isso mesmo que eu quero?" E voltar é aquela frase, né, quando a gente tá perdido a gente tem que voltar para do começo para Exato. tentar entender tudo que a gente realmente queria. Eu E o filme faço muito aborda isso. isso. Eu também gosto de fazer isso, eu acho que me ajuda realmente a colocar os pensamentos num lugar e pensar: "Putz, será que é isso mesmo que eu quero?" Inclusive, gente, as sinapses elas vão acontecendo, né. Eu pensei muito sobre isso ano passado com a corrida, quando ela entrou num lugar de muita cobrança, eu estava assim: "Tá, calma, não foi pra isso que eu comecei a correr, então volta do início, Pois tenta é, lembrar do que te tocou Fo lá na foi época". isso, ela sempre falava pra mim: "Eu uso a corrida como uma forma de canalizar minha ansiedade, como uma forma de me divertir, porque Sim, faz com que eu sempre saia da corrida mais animada e tudo". E chegou um momento que ela estava se cobrando.
ela ia correr, ela voltava e falava: "Ai, foi ruim hoje porque eu não consegui bater o meu pace. Ai, foi ruim hoje porque eu fui muito devagar". E eu olhei pra ela e falei: "Mas você não falou que estava fazendo isso pra se divertir? Sim. Pra canalizar a sua ansiedade? Por que que agora você tá se cobrando e colocando mais um ponto de estresse e de ansiedade na sua vida?". E aí foi esse momento que você começou a É. recalcular, né. Exatamente. Eu acho que dá um episódio específico só sobre isso, gente. Quando a gente se sente muito perdido, sabe que não é o nosso normal, e aí a gente precisa voltar muitos passos para se conectar e se ver de fora, porque eu acho que é isso, né. Principalmente, eu acho que talvez o que eu mais gosto no De Repente 30 é como quando ela percebe que ter 30 anos não significa que toda a vida dela vai estar resolvida. Ainda terão problemas, assim como tinha quando ela tinha 13. Então eu acho que isso me conecta muito, porque é verdade. Quando eu tinha 13 anos, eu pensava: "Não, quando eu tiver 30 vai estar tudo resolvido. Eu vou ter a Sim. carreira dos meus sonhos, talvez eu seja editora da revista Capricho". Mas aí você chega nos 30 e minha filha, é tanta coisa que vai É tanto acontecendo, BO que meu Deus, que tipo, realmente, sabe, acho que esse filme ele é muito especial pra mim. e um filme que faz eu me reconectar também é A Vida Secreta de Walter Mitty. Nossa, esse A filme é Vida Secreta ótimo. de Walter Mitty é um filme com Ben Stiller, dirigido e atuado por ele faz o papel principal. E ele me conecta de tantos jeitos, porque durante a minha infância, pré-adolescência e até mesmo vida adulta, eu passei muito pelo que o personagem passa. Muitas vezes viver uma vida, entre aspas, ordinária e ficar se imaginando em situações extraordinárias. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu consegui me visualizar naquele Ah, personagem. isso é muito único, né. É, Quando a gente tipo, consegue se ver no personagem, parece que: "Meu Deus, foi escrito pra mim, eu sou essa exato, parece pessoa". parece que tiraram, tipo, da minha cabeça, Sim. sabe, viram da minha vida aquilo dali. Eu me imaginava em situações extraordinárias dentro da minha cabeça. E é aquilo, o personagem muitas vezes ele tá conversando com uma pessoa e ele passa por um apagão. Ele fica quieto, e é porque ele tá dentro da cabeça dele viajando e imaginando uma cena extraordinária. E era o que acontecia muito comigo na minha Sim. infância. Muitas vezes meus pais falavam, eles chegaram a achar até que eu era surdo. Porque às vezes eu ficava parado, olhando para o nada, imaginando mil e uma coisas, e era isso, eu estava viajando na maionese mesmo, eu estava me imaginando em outra situação. Esse filme não me toca tanto quanto toca o Léo, mas ao mesmo tempo eu também consigo me visualizar um pouquinho no personagem, porque é isso, né? Quanto tempo da nossa vida a gente passa trabalhando com algo que até certo momento fez sentido e depois não faz mais. Então eu acho que ele conversa muito comigo, assim, nesse sentido também. E ele tem um ponto de reconexão também, Sim. né. A grande história é que ele vai ser demitido, porque ele também trabalha numa revista. Olha, Aí, ó, é gente, é tudo. é Isso tudo não foi é combinado. tudo envolvendo revista. Ele também trabalha numa revista, ele trabalha na seção de negativos da revista, que são as fotos que vão pra capa, pra revista em si, e a revista ela vai passar por uma reformulação, ela vai ser toda digital. E ele vai ser demitido, porque o setor dele já não faz mais sentido. Então, a partir desse momento, ele tem que começar a recalcular a rota dele, e o negativo que seria a capa da revista, sumiu. E ele vai atrás do fotógrafo para encontrar esse negativo e ele acaba vivendo situações extraordinárias na vida real, de fato. Sim. E ele acaba ele muda dentro dele. E também no meio desse processo ele acaba se reconectando com quem ele era quando ele era mais novo, fazendo coisas que ou ele queria fazer quando era mais novo, ou ele fazia quando era mais novo. Exato. E aí a trama mistura, assim, muito essa parte de conexão, reconexão, na verdade, né, porque ele teve que assumir um papel ali, enfim, não vou dar tanto spoiler pra vocês, vão assistir porque é muito bom, É muito bom esse mas ele filme. tem que assumir um papel ali no grupo familiar dele que acaba roubando um pouco das escolhas ali prematuras dele quando ele ainda era muito jovem. Eu acho que isso é muito bem apresentado no filme, de uma forma que mesmo você não conseguindo se visualizar de um todo, tem alguma coisa que te faz se conectar com o personagem, então é Ele é muito um bom. filme que tem uma veia de comédia, porque o Ben Stiller, ele traz sempre essa veia de Sim. comédia, mas ele tem uma questão mais dramática, mais filosófica mesmo, sabe. Então, conforme o filme vai passando, você vai se imaginando e vai entendendo que é de fato uma questão de reconexão, de entender que muitas vezes
a gente acaba vivendo tão no automático durante o trabalho, É que a gente verdade. acaba deixando escolhas que poderiam fazer muito sentido pra gente pra trás. E agora, falando um pouquinho sobre um filme que conversa com nós dois, pelo menos eu acho que conversa contigo também, Questão de Ah, Tempo. questão de tempo Nossa, conversa gente, meu muito Deus, comigo. eu amo esse filme. É um dos, assim, que me traz muito conforto de assistir, porque ele me faz, de forma muito clara, valorizar mais a vida e o tempo que eu tenho com as pessoas que eu tenho. Então, ele é Que é um a mensagem filme principal do filme, né. exatamente. Cada vez que eu assisto, assim, eu pego alguma coisa diferente desde a última vez. Então é um filme que a gente gosta muito de assistir juntos, porque Rachel McAdams, eu sou apaixonada por ela desde sempre. É um dos meus favoritos dela, porque eu acho que ele conversa muito comigo em vários momentos. Desde quando eles se conhecem, até ela ali, né, mantendo as coisas que ela gosta, até eles construírem uma família. Então é um filme que, ele é muito bonito de muitas formas. E pra você que não assistiu esse filme ainda, o É que eu duvido icônico. muito, é um filme sobre viagem no tempo. É um rapaz que, ao completar 21 anos, ele descobre que os homens da família viajam no tempo. O pai dele conta pra ele, e a partir disso ele começa a fazer as escolhas dele, sabendo que ele pode voltar no tempo e mudar elas. Vai tendo uma pitada também de comédia. Eu acho que a maioria dos filmes que a gente vai citar aqui são de comédia. Não é uma comédia escrachada, né, Ai, gente, pastelão. comédias românticas, melhor É, gênero. mas é uma comédia gostosa de assistir. Então ele vai voltando no tempo pra consertar pequenas coisas do dia a Ai, eu dia. acho que isso é o mais legal, Léo. O quanto ele tem o poder de voltar no tempo e ele conserta micro Micro coisas, coisas da palavra que vida ele falou dele. errado, É. a forma que ele não se expressou, Uma situação que ele umas fez, cometeu uma nossa. gafe, ele sentiu vergonha, ele quis voltar pra Exato, muito consertar. específico, porque a maioria desses filmes de voltar no tempo mexe muito com dinheiro, status, ganância, quero ser a pessoa mais rica, ai, quais são os números da loteria, enfim. E eu acho que esse filme ele mostra um outro lado de voltar no tempo, Sim, sabe? Ai, é sim. muito bom E, mesmo. e uma coisa, uma curiosidade, que esse é um dos muitos filmes da Rachel McAdams de viagem no tempo. Ai, é Porque ela verdade. tem esse, né, questão de tempo, ela tem Te Amarei para Sempre, que é com Eric Bana, que ele viaja no tempo involuntariamente e acaba conhecendo ela. Ela tem o do Doutor Estranho, que ele também volta no Nossa, é tempo e viaja no verdade. tempo. Então, Rachel McAdams é a rainha Das viagens das do tempo. viagens no tempo, sabe? Logo mais se fizerem um remake de Volta para o Futuro, Rachel Com McAdams vai estar. certeza. E um outro filme que me toca profundamente também é Pequena Miss Sunshine. Eu lembro da primeira vez que eu assisti, assim, o quanto eu senti que ele conversava comigo. Eu acho que talvez seja o meu Walter Mitty, como é para o Léo, porque A Pequena Miss Sunshine, gente, é um filme muito fofo, assim. Ele tem muitas camadas, né, tem bastante temas ali, né, que podem ser um pouco sensíveis, assim, principalmente, né, no quesito de corpo, família, tópicos mais delicados, mas ao mesmo tempo, né, tudo que eu consigo abstrair do filme é o quanto ele consegue se conectar com a minha criança interior. Então eu acho que a personagem, assim, ela conversa muito comigo. Talvez eu não consiga imaginar uma personagem, criança, que eu consiga me visualizar tanto quanto ela. E a gente reassistiu esse filme recentemente e eu consegui visualizar muito do que a Laís sente quando assiste ele, porque de fato ele é um filme muito inspirador. A criança, ela é muito inspiradora porque ela traz questionamentos que servem para a nossa vida adulta Ai, também, sim. sabe? A narrativa ela traz esses questionamentos e você consegue trazer para sua vida tendo 30 anos de idade. Então é um filme que realmente ele é muito precioso assim. E você Exato. vê aquela criança tendo o que a gente acha mais de bonito em criança, né, que ela não tem vergonha de se expressar, ela não tem vergonha de fazer aquilo que ela acredita e que ela gosta, gera uma inspiração na gente de começar a pensar dessa forma, né. É, e eu acho que até, né, conectando com isso que você falou, é muito essa questão de onde foi, com que idade que a gente começou a sentir muita vergonha de se expressar, de dar risada de quando alguém tá dançando na rua, ou tá praticando alguma expressão assim, né, Que é em aquilo ambiente que mais você falou público. recentemente num episódio do Sim, podcast, que é ter vergonha de estar começando a fazer algo, né. É exato, isso, as crianças elas não exato. têm vergonha disso, porque como elas estão aprendendo tudo do zero, tudo é aprendizado, então elas fazem do jeito que elas estão aprendendo. E a gente, como a gente é adulto e a gente teoricamente deveria saber as coisas, começar a fazer algo novo gera uma vergonha, porque é a gente assumindo que a gente não sabe fazer algo. Exato. E eu acho que talvez seja por isso,
né, um dos motivos que eu me identifique tanto com a história da personagem, assim, porque eu gosto muito de manter a minha criança viva. Então, quando a Olive fica ali questionando as coisas, ou tendo aquele olhar mais infantil sobre tudo, porque ela é uma criança, e às vezes, né, a maldade que a gente vê ali no filme imposta, são os adultos que estão colocando, Sempre. né, em questão. Então eu acho que assistir esse filme, além de me conectar com a Laís criança, também me faz olhar pra Laís de 30 anos de uma forma um pouco mais romântica, assim, também. Outro filme que faz eu me reconectar e que fazia muito tempo que eu não assistia, a gente reassistiu recentemente, foi Matilda, que é aquela criança que nasce já numa família meio torta, né? Uma família tradicional americana que é Sim, meio torta, de meio fato. problemática. Exato, e que ela tem uma predisposição para leitura gigante e que isso transforma ela. E ele me conecta com a minha criança interior, porque quando eu assistia isso, sendo criança, eu achava que eu podia fazer as coisas que ela fazia, como mover as coisas com a mente e tudo. Então, reassistir esse filme e ver ele já adulto é muito diferente, assim, ver como, de fato, o universo da leitura ela faz você criar Cenários, esses né. cenários, estimular a sua imaginação, fazendo com que você acredite que pode de fato mover as coisas, que pode de fato viver dentro daquela história dos livros, né. Então e eu até É. falei para Laís, a Matilda me lembra muito você, porque você sempre leu desde muito cedo. Ela lê também desde muito cedo e me fez visualizar a Laís naquele filme, sabe. É, e eu não tinha assistido ainda, gente, Matilda. Infelizmente, eu não fui uma criança que assistiu esse filme, né, quando mais nova, mas ao mesmo tempo ter assistido depois de adulta foi muito significativo, assim. Porque o Léo falou que, né, ao olhar a Matilda ele lembrava de mim pela essa história com os livros, eu queria muito, tá, deixa eu conhecer então o filme. E foi muito especial, eu adorei, é muito engraçado, assim, né, porque é uma comédia ali, sessão da tarde, mas ao mesmo Literalmente de tempo sessão da tarde, porque sim, eu assistia na sessão da tarde sempre. mas ao mesmo tempo ele vai trazendo alguns tópicos, assim, que hoje adulto você consegue perceber com mais clareza. Então essa questão dela ser diferente, dela perceber que enquanto ela tivesse a companhia de um livro, ela nunca estaria sozinha. Então eu me vejo muito também na personagem, e eu acho que foi muito significativo ter assistido depois de mais velha. E um filme que a gente adora assistir é Forrest Gump. Sempre que tá passando na TV, a gente para pra assistir. Não tem uma vez que não esteja passando que a gente não pare pra É assistir. verdade. Gente, eu lembro da primeira vez que eu vi os meus pais vendo esse filme, eu fiquei: "Meu Deus, é só isso? Ele sentado no banco da praça contando a história da vida dele? E é só?". E aí hoje é um dos meus Só, filmes favoritos, só. assim. Toda vez que eu vejo, eu consigo me emocionar de alguma forma diferente. A resiliência do personagem e até essa coisa meio ingênua, É sabe? total ingênua, De né, seguir as de coisas, seguir as sabe? coisas, de ir fazendo, só ir fazendo e Só as ir coisas fazendo. irem dando certo, sabe. Ele é um filme também que inspira, porque ele é um Exato. personagem que ele tem uma ingenuidade, e ele vai fazendo as coisas, elas vão dando certo, e às vezes a gente fica muito receoso de fazer as coisas na nossa vida, com medo de não dar certo, Exato. e às vezes é só a gente dar o próximo passo, sabe, não pensar no que pode dar errado, pensar em tudo que pode É. dar certo. E eu acho que é também de não ficar ligando para a opinião dos outros. Uhum. Todo mundo falava: "Ai, você não consegue correr, você não consegue isso, você não consegue aquilo", e aí ele vai lá e prova o contrário todas as vezes. Então é muito satisfatório assistir esse filme, assim, e perceber o quanto, né, você vai insistindo nas coisas até elas darem certo. E esse é um dos filmes que faz parte da minha lista de filmes do Tom Hanks que eu amo. E um filme que eu amo muito, gente, eu gosto bastante de animações Disney, Pixar, mas tem uma específica que ela me toca de uma forma diferente, assim, que é Procurando Dory. E não Eu é o Procurando Nemo, é o é a Procurando Dory. Dory. Assim, Procurando Nemo também tem uma caixinha muito especial pra Tem mim. uma coisa sentimental, uma nostalgia, mas o Procurando Dory, porque a Laís acaba se identificando com a personagem Nossa, principal, que eu é a Dory. amo como a Dory, além dela ser esquecida, eu me identifico também, mas ela consegue ver as coisas de uma forma muito otimista.
Então até tem essa coisa do filme, né, o que que a Dory faria, como a Dory, agiria nessa situação. Então eu acho que é muito fofo como uma animação consegue me tocar de uma forma muito especial. Gosto bastante também quando ela fala sobre continuar a nadar. E a gente já vê esse otimismo desde o primeiro filme, né, dela cantando continue a nadar", e nesse segundo eles exploram ainda mais esse otimismo dela, trazendo Exato. também para o Marlin e para o Nemo, se perguntando, como a Laís disse, o que a Dory faria nessa situação. E é de fato, agir com otimismo, dar o próximo passo, pensar de forma criativa para tentar sair de situações que poderiam ser complicadas pra gente. Exatamente. E eu amo quando animações têm o poder de conversar com as crianças por ser algo colorido, divertido e desenho, mas ao mesmo tempo ali, né, no subtexto conversa com os adultos. Então eu gosto muito de Procurando Dory, é um filme que sabe quando eu tô meio me sentindo meio pra baixo, assim, meio borocoxinha? Eu sempre dou play, porque eu tenho certeza que eu vou assistir e vou ficar melhor depois de ter Com visto. certeza. E um filme que a gente adora assistir Que não é da nossa infância, mas a é. gente sempre para pra assistir. E que ele é muito inspirador, assim, é Senhor Estagiário, né, O Senhor Estagiário, com a Anne Hathaway e o Robert De Niro. Gente, é muito fofo, porque é um senhor, né, o Robert, De Niro, ele tá aposentado, assim, a vida dele, né, já deu por isso, ele já é bem velhinho, só que aí ele decide se candidatar para uma vaga de estagiário Numa numa empresa moderna de vendas pela exato, internet, que ele nem entende, mas ele sentiu que a vida dele estava tão monótona, tão já parada, assim. aposentado, tão parada, que ele resolveu. E aquele negócio, né, chega uma certa idade da vida que você vai vendo seus amigos, seus, parentes morrendo, e você não quer morrer daquele jeito. Então, ele foi Exatamente. passando por isso e ele pensou: "Não, eu não quero terminar desse jeito". Não, e o quanto de vida ainda Ainda tem. tem pra viver mesmo depois que você Sim. envelhece, né. Ai, é muito bonito o filme, assim, porque ele é um senhor, então ele trabalhou, né, no espaço de onde é a empresa, ele já trabalhou lá quando ele era muito mais jovem, né, ao longo do filme, assim, vai trazendo um pouco disso. Porque o espaço que a empresa da Anne Hathaway, que ela é a CEO e é uma empresa de vendas de roupa online, era o antigo trabalho dele, que era uma fábrica de listas telefônicas. Exato. Gente, listas telefônicas, tipo, quanto tempo, E ele trabalhou, sabe? tipo, a vida dele toda lá, 50 anos trabalhando lá até se aposentar. Exato. Então é um filme que ele me toca de uma forma muito especial também, porque eu acho que é isso, né, a idade ela limita algumas coisas, principalmente a barreira física, mas eu acho que o personagem ele mostra muito o quanto ele continua vivo, empolgado e inspira os outros jovens, assim. Inspira as pessoas ao redor dele, né. O ambiente de trabalho muda com ele ali, Ai, porque sim. todo mundo acha que porque ele é velho, porque ele é um idoso, ele não Exato. vai mudar as pessoas que estão ali ao redor, e todos aprendem com ele, inclusive a Anne Hathaway, que é a CEO da empresa. Então Assim, isso é muito legal. exato. E se você ainda não viu, corre pra assistir, que é um filme muito fofo. E esses foram alguns filmes conforto pra gente. Espero muito que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho, né, das nossas vivências pessoais e como elas vão se conectando com esses filmes. Mas assim, a gente quer saber agora. De vocês. Exato. Recomenda aí qual filme que te Ou quais faz filmes que fazem você se exato. reconectar com você mesma. Porque eu acho que quando a gente tem essa troca, é muito especial. Ou pelo menos, assim, se em algum momento dos filmes que a gente citou, você, né, teve essa conexão de: "Nossa, realmente esse filme me, né, me faz sentir isso", ou "Eu me sinto assim quando eu assisto", "Nossa, eu lembrei de tal filme que eu assistia quando era criança e sempre assisto agora". Então eu acho que é legal a gente ter essa troca, então comentem aqui. A gente quis trazer uma pauta mais leve mesmo, porque eu acho que nem tudo precisa ser bem cabeçudo, ou para ficar pensando também. Às vezes a gente só precisa escutar coisas confortáveis e recomendações que, nossa, realmente acho que eu preciso rever esse filme. E se vocês quiserem que o Léo apareça mais vezes, comentem aqui também. Gente, tô pedindo para vocês comentarem muitas coisas, mas é porque é importante pra gente saber o que que mais vocês querem ver por aqui. Eu acho que isso também é um bom termômetro, né, pra eu, ah, tá, então eu vou priorizar essa pauta aqui, porque elas querem muito que a gente fale de livros, ou talvez séries, porque talvez seja uma boa opção. Então comentem aqui também. E outra coisa, se você gosta do podcast, não esquece de se inscrever no YouTube, comentar, curtir e no Spotify de seguir o podcast e avaliar também. E se quiser deixar comentário também no Spotify, dá para você comentar.
Então comenta, segue, que ajuda muito o podcast a ir para outras pessoas. É verdade, gente, isso é muito importante, principalmente porque o podcast está muito no início. Eu sei que a gente já conversa, né, em outros lugares faz tempo, mas é importante, né, para o podcast ser entregue para outras pessoas também. E foi isso, até semana que vem. Tchau, Beijo! tchau.